Eu vou resumir um pouco o que aconteceu na última reunião, para quem não estava na última reunião e para quem já esqueceu. A gente falou sobre amizade, que é um tema super importante. É, E dentro desse tema, então, a gente falou sobre várias coisas, sobre como a amizade verdadeira é aquela que te traz para perto do Senhor. É a amizade com os nossos irmãos da igreja, que vão te dar um toque quando você está fazendo alguma coisa errada, que vão te trazer para o caminho certo, que vão orar por você e vão te suportar. Então, mas isso não nega o fato de que a gente tem que manter um relacionamento com as pessoas que não são da igreja. A gente tem que ter um relacionamento com elas e ser colegas delas e suportar elas, porque elas precisam conhecer o Senhor, né? Então, esse nosso relacionamento com essas pessoas do mundo, ele tem que ser intencional e com um propósito. A gente também falou sobre como ninguém é perfeito. Então, a gente não deveria ter expectativas nas nossas amizades, e sim dar. Não esperar que as pessoas supram todos os nossos prazeres, as nossas necessidades, porque só quem pode fazer isso é o Senhor. Então, a gente sempre tem que estar disposto a perdoar, a ser perdoado, a pedir perdão, a tentar reconciliar e realmente suportar as pessoas. Eu acho que é isso, pelo resumo da última reunião. Eu vou passar então a palavra para outra Amanda, maravilhosa, que acabou de cantar para a gente, para falar sobre o tema de hoje. Hoje é o dia das Amandas apresentar. Tudo bom, gente? Meu nome é Amanda, sou de Teixeira, de Freitas, na Bahia. Tenho 27 anos e é isso. Hoje, na verdade, a gente vai trazer um novo tema, porém, existe uma relação com o tema anterior, né? A Amanda trouxe pra gente aqui um pouquinho sobre amizade, sobre relacionamento, mas na verdade, o que traz problema dentro dos nossos relacionamentos para que a gente se posicione? Por que a gente fica tão impedido de se posicionar muitas vezes nos nossos relacionamentos entre os irmãos e também fora, né? Por que às vezes a gente fica com tanta vergonha de orar por alguém ou de falar do Senhor? E por que a gente tem tantos problemas nessa área? E o Senhor foi falando comigo, o Espírito Santo estava movendo no meu coração algumas perguntinhas e que eu queria colocar aqui também para vocês. Quero ver se vocês se identificam, né? Eu me identifico em muitas dessas questões e por isso que eu estou trazendo aqui. E o Senhor falou assim, cara, ó, essas são palavras que a gente já ouviu várias vezes na nossa vida, né? Eu cresci na igreja, muitos de vocês também, e a gente já ouviu várias vezes sobre posicionamento, sobre identidade, sobre essas questões. E o Senhor falou, mas o que está faltando? Porque a palavra, ela permanece a mesma, mas o nosso coração precisa ser transformado, né? Precisa haver um arrependimento, precisa haver uma mudança real dentro de nós. Mas o que é real? O que é o valor de Deus para nós? O que de fato a gente tem valorizado? O que de fato precisa ser mudado? E aí o Senhor me perguntava bem assim, mas aqui, o que tem sido valor para você? E é interessante porque hoje em dia a gente está nesse mundo aí de redes sociais e em meio às nossas amizades. E é interessante assim que, cara, a gente tem muita informação, é muita foto, é muita coisa que a gente vê de blogueira, de gente ganhando muito dinheiro, sabe? Muita gente viajando o mundo todo. E a gente está o tempo inteiro de olho em tudo isso. Mas será que a gente está achando, sabe aquela coisa de olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Sabe? De olhar para aquilo que o outro tem. E, cara, as pessoas, pô, o povo que nem tem o Senhor, tá aí, tá dando certo, tá prosperando, as coisas estão dando certo e eu tô aqui me esforçando na santidade, sei o que lá. E eu nem sei onde eu tô, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E muitas vezes a gente se depara com isso, assim, a gente cria tantas expectativas em relação à nossa vida, sabe? Tantas expectativas com base nas coisas que a gente vê. Será que, de fato, eu estou fazendo certo? Será que eu fiz as escolhas certas para minha vida, né? Em todos os sentidos, os relacionamentos, na vida profissional, na faculdade, na escola, enfim, tantas decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. Mas será que a gente está fazendo isso com base em quê? A gente tomou essas decisões com base em quê? Né? Será que essas expectativas estão sendo criadas das coisas que a gente tem visto pelo mundo e na vida das pessoas que às vezes nem têm o Senhor?
Então, o Senhor começou a me perguntar isso, e eu não sei vocês, mas eu várias vezes na minha vida tive que parar assim, inclusive agora, esses dias, sabe, de você parar e parar para pensar, caramba, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tomei a decisão certa? E o que eu tô fazendo, será que está sendo para os meus próprios interesses, para satisfazer as minhas próprias expectativas? Ou aí eu parei assim, Senhor, tantas perguntas, né? São tantas perguntas. E, cara, na verdade, eu tô fazendo essas perguntas que foram perguntas que o Espírito fez para mim, o Espírito Santo fez para mim. E é mais para trazer mesmo essa confusão boa pra gente, né? Porque a gente precisa primeiro parar para se ver, pensar, né, de fato, como que eu tô andando? Né? Como têm sido as minhas escolhas? Para a gente absorver e receber o que Deus tem para nós. E é isso, né? É tipo aquele meme, tem uns memes na internet engraçado. Tem um que é tipo, você tem várias expectativas, e aí Deus vira e fala para você, minha graça te basta. E aí você fica tipo, meu Deus, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Né? Minha graça te basta, mas será que está sendo suficiente? Será que eu estou me sentindo, tipo, Deus, será que o que eu tenho é suficiente? Então, são perguntas que eu quero lançar aqui, né, para a gente parar para pensar um pouquinho e testemunhar daquilo que Deus está fazendo em nós, né? Que seja um tempo aí de testemunhos. Queremos ouvir muitos testemunhos, muitas histórias de vocês relacionadas a isso, tá? Vou passar de novo a bola para a Amanda para ela dar as instruções do que vai acontecer hoje. Bem, agora então, antes da gente entrar nos grupos, depois desse resumo maravilhoso da Amanda, a gente vai ver um vídeo agora. Eu vou pedir para, acredito que seja o tio Willy, que vai passar o vídeo, compartilhar a tela. Aí, compartilhou-se a tela. E a gente vai ver esse vídeo. Vamos depois conversar sobre ele nos grupos. Quem não conseguir ver o vídeo por conta da qualidade da internet, por favor, alguém manda o link do vídeo para a pessoa não perder. E é isso. Preste muita atenção. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one-cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure? Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Ô, Sara, fala uma coisa pra mim, Sara Emília. Cortou Tá a fugindo oração. do meu grupo. Porque tem que especificar que é cara. É você mesmo. Por que você fica fugindo do meu grupo toda vez? Essa palhaçada. Você entra e sai do meu grupo. O que é isso? Tá fugindo? Não, mano? então, Sara eu queria Emídio voltar pro- Sara Emídio bateu o recorde de entrar e sair. Deixa eu falar, deixa eu Pô, falar. você tá que nem retiro, querendo ir de rodinha em rodinha, Sara. Isso é Amiga, que isso, amiga? Deixa eu Às 15 Em nome vezes de que ela entrou Jesus e saiu. falar. Olha
Tá de E quando chegava a vez dela, ela saía para mudar a pessoa. Calma, né? Tô entendendo. Olha só, eu tava no grupo 10. Aí o que aconteceu? Meu celular desligou, caiu. Aí eu falei assim, não vai acontecer igual na outra vez. Eu vou voltar pro grupo que eu tava. Porque Ela tava no meio. Na última reunião, eu fiquei saindo, entrando até eu voltar pro 10. Quando eu voltei pro 10, eu parei de sair. Sei. Sabe qual foi a estratégia? Sabe a estratégia Mas, Sara, que eu deu usei, tempinho Sara? dela falar um pouquinho, assim. Qual foi a 30 segundos, estratégia? mas deu, né, Sara? Eu primeiro te botei no 1, aí você saiu. Eu botei no 2, você saiu. Eu botei no 3, você era o último, era o 10. Era disso pra rua, Sara. Assim, você aprenda, viu? Na próxima vez. Pra mim, você não dirigia, não, Gabiru. Próxima vez eu falo com você no privado. O Gabiru manda tudo aqui. O Gabiru sofrendo com a Sara o trabalho. Não, porque na última reunião o Renan falou, não, é automático, é automático. Mas botar é automático. Aí o Gabiru tem os meios dele. O Gabiru sempre tem os meios dele, né? Obrigado, Gabiru. A próxima vez você vai me poupar um pouquinho mais de canseira. Gente, Amém, igreja. Desculpas, que aconteceu o mesmo comigo, viu? O meu celular acabou a bateria, eu acabei saindo e aí eu fui parar em outro grupo. Perdão aí por isso. Não, relaxa, tem problema não. O problema é que a Sara é reincidente, entendeu? Mas o resto não tem problema Mas não. a culpa não foi minha, gente. É sério. É bondade. É bondade do Zoom comigo. É pessoal. Eu sei disso. É pessoal. Ou talvez seja internet, mas acho que é pessoal. Amém. Aqui, eu não sei exatamente o que era a próxima dinâmica aqui, mas eu sei que alguns irmãos... Dessa vez, a gente vai ter só 2 testemunhos, assim, porque da última vez ficou bem repetitivo. Todos os grupos falarem, essa não é a intenção. Então, alguns coordenadores apontaram algumas pessoas que poderiam dar o testemunho nos grupos. Então, por favor, coordenadores, abra o microfone e fala aí, gente. Acho que o pessoal do meu grupo, o Natan, ele deu um testemunho que eu achei bem legal, da escolha da faculdade dele. Aí, Natan, acho que você pode abrir o microfone aí e dar o testemunho rapidinho, para todo mundo ouvir. Show. Vou cronometrar aqui os 5 minutos para não passar, não. Não, Gente, aqui, meu nome é... Fica à vontade, se eu começar a falar amém, esse é o sinal, mas relaxa. Tá de boa. Show. Gente, quem que é esse menino de cabelo amarelo? E aí, gente, meu nome é Natan. Cadê você? Está perdendo 5 minutos aí, gente. Meu nome é Natan, sou original de Governador Valadares. E agora eu tô morando em Juiz de Fora, fazendo faculdade. E eu tive uma experiência muito massa, tô tendo, na verdade, tá durando até hoje, todo o processo que eu tô passando. Mas não em relação à escolha do curso, mas sim em relação à escolha do local de faculdade. Ano passado, saí do 3º ano passado, entrei na faculdade agora. Ano passado eu estava muito focado em questão de faculdade. Aquilo era meu objetivo, porque eu tinha entendido em Deus do curso específico que era para eu fazer. E eu falei, não, é para entrar nisso, então vou fazer o possível para ir nisso logo. Negócio que o problema não foi esse. O problema foi a questão do local da faculdade. É que eu estava tendo um ídolo, como se fosse para mim. Tinha colocado na cabeça que eu tinha aberto a questão do curso para Deus. Deus tinha falado para mim o curso que era para eu seguir. Eu falei, não, vou fazer isso. Um negócio que eu deixei idolatria justamente na questão da faculdade. Eu tinha falado que eu queria ir para Viçosa, na UFV lá, a todo custo. Eu cheguei a falar que se eu não passasse esse ano em Viçosa e passasse em outra faculdade, eu tentaria mais um ano, ficaria um ano de cursinho para passar em Viçosa. Cheguei em coisa desse nível. E aí, o ano todo foi assim, e aí no final do ano, tinha passado todos os vestibulares, todas as provas e tal, e aí eu estava mais tranquilo, e eu comecei a ficar com os irmãos, estava em férias, e eu tive um tempo maior de busca em Deus, porque durante um ano eu fui muito falho nessa questão, justamente por questão de horário, não estava sendo minha prioridade número 1, então não achava horários para colocar aquilo para eu ter todos os dias questão de estudo, sabe? Não era aquela questão do devocional diário, de segunda a segunda, domingo a domingo. E aí, no final do ano, eu estava com os irmãos na escola de verão,
em janeiro lá, antes de sair de todos os resultados e tudo. E eu estava conversando com os irmãos, estava falando, e eu comecei a criar algumas dúvidas sobre a questão da faculdade, se realmente era para eu ir para Viçosa ou outro lugar. Eu comecei a colocar essa questão diante de Deus. Eu estava o pontapé inicial que começou a ter essa desconfiança em mim foi quando eu estava conversando com o irmão, ele está até aí, o Elias, é um cara que eu tenho muita liberdade de abrir minha vida e tudo com ele. Eu estava conversando, chegou esse assunto, por sinal, por algum motivo, e aí eu comecei a falar com ele, falei, velho, eu acho que Deus está querendo que eu vá para Juiz de Fora, não está querendo que eu vá para Viçosa, não. Porque uma série de coisas estava guiando. E ele falou comigo, cara, coloca diante de Deus e pede que se for para você não ir para Viçosa, que ele feche essas portas e abra as portas para Juiz de Fora, onde ele está indo. Eu falei, não, vamos fazer isso mesmo. E durante o retiro, muitos irmãos estavam falando comigo, questão de caminho, seguir os caminhos do Senhor para minha vida, e não os meus caminhos. E tudo aquilo cada vez me gerava um questionamento maior sobre essa escolha. Se onde eu estava querendo ir realmente era onde o meu coração estava, onde era Deus estava querendo que eu vá. E aí nisso, uma das coisas que me fez tomar minha decisão final de entregar totalmente em Deus foi quando os irmãos de fora, a Luísa e o Kaique, eles estavam lá na escola de verão também, eu falei com eles que tinha a possibilidade de eu ir para Juiz de Fora, e eles falaram, nossa, vem, vai ser muito bom, seria muito bom você estar com a gente, tal. Eu vi uma animação neles de eu ir para lá, e eu não tinha tanto contato com eles assim, eu tinha mais contato com a Luísa, por causa de um grupo de missões que a gente faz parte, mas o Kaique nem tanto, mas eles falaram com uma proximidade, eu vi que era algo de Deus naquilo, eu falei, Deus, se realmente não for para eu ir para Viçosa, você feche totalmente as portas de Viçosa e abra as portas para Juiz de Fora. Vou terminar, falta só um minutinho, vou falar mais rápido agora. E aí foi o que aconteceu. Eu tinha passado o ano todo estudando para o Enem, e as portas pelo Enem não se abriram para mim. Deus realmente fechou, foi que nem eu tinha pedido, ele respondeu à altura do que eu pedi. E ele abriu as portas de um outro vestibular que eu tinha feito, o PISM, que é um vestibular que você faz 3 anos de ensino médio. E acontece que eu sei que essa resposta foi totalmente de Deus, porque esse vestibular eu não tinha estudado especificamente para ele. Eu tinha feito meu ensino médio normalmente e eu fui para esse vestibular sabendo que eu tinha aprendido no ensino médio. Eu tinha estudado relativamente bem meu ensino médio, fiz direitinho e tal, mas eu não tinha estudado especificamente para ele. A chance de eu conseguir passar assim era muito pequena, por causa da questão do curso. Mas Deus abriu as portas. Eu falei, cara, realmente é para ir, sabe? E quando eu fui para Juiz de Fora, no início eu ainda estava com muita reluta nessa questão de ter abrido a mão de Viçosa, de ir para Juiz de Fora, tá fazendo a faculdade lá. Mas, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sem brincadeira. Está sendo um tempo muito bênção que eu estou tendo em Juiz de Fora. E Deus criou diversos processos para estar corrigindo o meu coração nessa questão da idolatria, da questão que era a faculdade, estar sendo agradecido a Ele por todas as oportunidades de estar indo lá e diversas falhas que eu estava tendo com Ele nessa questão do devocional diário, da leitura da palavra, de jejum, de oração. E está sendo muito bom, velho. Muito, muito, muito bom. Eu estou recebendo muito dos irmãos de lá, glória a Deus pela vida dos irmãos de lá. Está me edificando muito e eu sei que eu não teria essa correção no meu coração se eu tivesse ido para Viçosa, sabe? Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo em Cristo se eu tivesse ido para Viçosa. Então, é uma questão de idolatria que estava no meu coração e para o pessoal que estava passando situação semelhante a essa de faculdade, que Deus tem um controle de todas as coisas, entrega para Deus que a vontade de Deus é melhor. Mesmo que no início não pareça, no final sempre vai ser a melhor que tem. E é isso, foi bem resumidão, tem muita história para contar em relação a isso. Mas essa foi a questão do ídolo, principalmente, sabe? Que aquilo estava tapando meus olhos, eu não estava buscando a vontade de Deus nessa situação. E graças a Deus, Deus corrigiu isso em mim, tem corrigido. Está sendo muito bom, muito, muito, muito bom. Só tenho a agradecer a Deus por causa disso. E é isso, gente, não vou tomar mais muito tempo, não. Amém, mano. Obrigado por compartilhar, velho. Muito precioso. Próximo coordenador que vai apontar a pessoa. Alguém, cadê? Só vai. Pode falar, Carmen, pode falar se quiser. Pode falar você, Matheus. Tá bom. No nosso grupo foi a Kênia, de Ponte Nova, né? Ela tem um testemunho muito joia. Cadê Kênia? Tudo seu, pode falar. E aí, galera,
Ai, tô nervosa, tô com o bigode dessuado. Então, vamos lá. Rápido e impactante, como diz o Vince. Então, ano passado, aconteceram várias coisas na minha vida. E como foi o tema, né? A gente abordou mais isso sobre idolatria, Carmen, né? Ano passado, eu tive uma sobrecarga muito grande na minha vida de funções, sabe? Era trabalho, era faculdade. Nathan estava falando de escolha de faculdade, gente. Eu tentei 4 faculdades já. Estou na minha 5ª. Então, tipo assim, eu tenho experiência de faculdade. Enfim, aí, ano passado, eu tive uma sobrecarga muito grande, sabe? De trabalho, de faculdade, de coisas que eu peguei para mim, responsabilidades. E eu vi que aquilo, assim, estava tomando totalmente meu tempo. E eu acabava que eu não estava tendo tempo para o Senhor. Tempo nenhum mesmo. E quando eu fazia, eu trabalho lá aqui em Ponte Nova com a escolinha, né? Quando eu fazia assim, bem rápido, aquele último tempo mesmo para o Senhor, para fazer, para montar a historinha e tal. Enfim, aí eu tive essa sobrecarga grande, eu surtei praticamente, assim. Eu fui parar no hospital porque eu tomei muitos remédios, porque eu queria acabar com essa dor dentro de mim. Assim, muitos de Ponte Nova não sabem, porque ficou mais entre, assim, os discipuladores e tal. E eu queria acabar com aquilo, sabe? Aquela dor, aquele sofrimento mesmo dentro de mim, de querer e não conseguir fazer as coisas. E meu ídolo era dar meu tempo, totalmente meu tempo, para as coisas lícitas, mas que estavam tirando o Senhor, né? E foi aí que eu fui parar no hospital e algumas cenas que eu lembro, eu estava até comentando no grupo, porque eu tomei muita quantidade de remédio. Algumas cenas que eu lembro assim, minha mãe chorando sentada no hospital. E eu lembro assim da enfermeira falando que eu acordava, aí depois dormi de novo. Aí eu lembro da enfermeira falando assim: menina, você teve muita sorte de ter sobrevivido. E aquilo para mim, o Senhor me permitiu escutar aquilo para mim ver, gente, eu tô aqui, é um milagre do Senhor. Porque se não fosse por isso, assim, o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, na vida de cada um aqui, né? Glória a Deus por isso. E Ele permitiu que eu escutasse aquilo para mim poder ver, né? O cuidado dele com a minha vida, né? E assim, aí passou um tempo, depois, quando eu tinha tomado os remédios, eu vomitei, cheguei a vomitar. Aí eu perguntei ao médico assim: ô doutor, o fato de eu ter vomitado adiantou eu ter, assim, aliviado o processo e tal? Eu falei assim com o Senhor: Senhor, eu sou tão ruim que nem... Gente, sério mesmo, eu falei isso. Nem para suicidar eu presto. Assim, é forte, mas, sabe? Mas era aquela coisa que eu queria fazer e queria acabar com tudo. Eu falei assim, gente, nem para isso eu tô prestando. Mas o Senhor, assim, foi ministrando no meu coração. E foi muito... Gente, o que Ele fez na minha vida em 3 minutos não dá pra contar. Aí eu tava compartilhando com eles que o meu ídolo foi o meu tempo. E o Senhor foi tirando tudo aquilo de mim. Foi tirando o trabalho, foi tirando a faculdade. Ele falou assim, ó, vou te deixar limpinha, e você vai ficar assim, sem nada, descansando por minha conta agora. Eu vou cuidar. E eu estava até compartilhando com eles a respeito dessa palavra dos 2 senhores, que fala assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um. Que aí eu procurei significado, significa afastar-se com horror. Então a gente afasta. Eu até compartilhei que meu irmão hoje em dia está afastado, infelizmente. E quando a gente vai ministrar para ele sobre o Senhor, ele assim, ele tem pavor. Ele fala, vem com essa história de Deus, não, sabe? Então, a pessoa que escolhe um caminho, escolhe um Senhor, ela se afasta, ela quer afastar com horror do Senhor
ou vice-versa, entendeu? E amará outro, ou se devotará, o significado eu procurei também, de devotar, significa sacrificar. Então, você vai se sacrificar pelo Senhor, dar o seu melhor, seu tempo, né, o tempo de qualidade. Eu até comentei com eles que, às vezes, eu deixo o celular na cabeceira de alarme, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o celular e ver. E, assim, gente, eu tenho muita dificuldade com isso, tá? Eu não sei se alguém tem mais. Mas é aquele ciclo viciante, sabe? Acorda e pega o celular. Já acorda, mas o nosso primeiro alimento tem que ser o Senhor, o nosso melhor tempo, né? E aí o Senhor falou que, dando uma extensão, ele falou assim, ô Keninha, estendendo essa palavra dos dois senhores, ele ministrou no meu coração aquela palavra dos dois alicerces, eu não sei se vocês conhecem, que fala que, Mateus 6,46, que fala que há um homem que ele cava fundo na rocha e edifica essa casa sobre a rocha. E essa casa edificada, vem as dificuldades e a casa permanece. E essa palavra dos dois senhores é a extensão desses dois alicerces. Um que escolheu, né? Que escolheu dar o tempo para as outras coisas, que é o outro homem que vem as tempestades e a casa desaba, e o outro que escolheu dar o melhor tempo para o Senhor, né? Que aquele que cavou, até fala lá uma coisa importante, que ele cavou, ele buscou o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer, né? Buscar. Não é fácil, gente. Para mim, é super difícil isso. Eu até comentei com eles, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Então, acordar cedo, pegar a Bíblia, meu Deus do céu! Mas é um hábito que você tem que criar na sua vida e priorizar o Senhor, né? É isso que eu queria falar. Amém. Obrigado por compartilhar, Kenner. Muito, muito precioso o seu testemunho. Laís, tem alguma coisa a falar, Laís? A Laís agora vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui também. Galera, eu vou levar um pouquinho mais de 5 minutos, então tenham paciência. Só respeita quando eu começar a falar amém, tá? Pode deixar. Na verdade, eu nem era a pessoa planejada para falar, mas acabou sendo eu, então eu acredito que o Senhor moveu, crendo nisso, vamos que vamos. Na verdade, assim, o meu testemunho, eu demorei um bom tempo para identificar. Eu estava falando isso no meu grupo, que às vezes a gente põe como idolatria algo que é bom pra gente, ou parece bom, uma carreira, uma faculdade, um esporte, algo assim, mas não necessariamente. Às vezes é uma coisa que te faz mal, mas conduz a sua vida e você não consegue abrir mão, né? E o que aconteceu comigo foi o seguinte, assim, na virada da minha infância para minha adolescência, eu comecei a desenvolver uma baixa autoestima. Começou como acho que começam para muitas e muitos, assim, não tem uma questão de gênero também. Eu não me achava bonita o suficiente, minha pele me incomodava, meu cabelo me incomodava, tudo me incomodava. Começou com essas pequenas coisas. E aí foi justo na fase que aos 11 anos eu troquei de colégio. E aí eu comecei o ensino fundamental, né? Então as coisas ficam mais intensas em relação ao estudo. E eu fui para um colégio muito maior do que eu era. E aí eu comecei a ter dificuldade na escola, que foi uma coisa que nunca tinha me acontecido na outra escola. E passou a acontecer nessa. E aquilo que já tinha nascido ali dentro foi se espalhando para outras áreas, assim. E aí, para mim, quando eu comecei a receber as minhas notas baixas, aquilo que era só uma ideia começou a vir em números, assim. Eu comecei a ver provas concretas da minha incapacidade, assim. E aí, isso começou a ir para outra área. Eu comecei a me sentir limitada, o pensamento
eu não consigo, era uma coisa constante para mim. A certeza que eu era burra era uma coisa bem estabelecida na minha vida. E isso foi crescendo aos longos dos anos, assim, foi tomando. E aí o que aconteceu é que eu comecei a ter um sentimento de culpa e de vergonha muito grande dentro de mim, assim. Isso começou a conduzir todas as minhas decisões e as minhas relações. Por exemplo, como eu ia mal na escola, o meu pai estudava comigo. Ele sentava do meu lado e estudava comigo, e ele fez isso por muitos anos. E ele é uma pessoa bem ocupada, porque ele tem o trabalho dele. E eu odiava o clima que isso gerava na minha casa, e eu me sentia muito culpada por fazer as pessoas passarem por isso aqui em casa. E aí, nessa vontade de querer ver alguma coisa boa em mim, vamos dizer assim, de querer identificar, eu sempre olhava para minha família, assim, via características dos meus pais, dos meus irmãos. Para quem não sabe, eu sou irmã do Renan, que está sempre aparecendo aí, parece que está numa balada. E sou irmã da Júlia, que também está por aí em algum lugar. E eu sou a caçula dos 3. E aí eu olhava tantas coisas boas neles, assim, que vieram dos meus pais, e eu não conseguia identificar nada em mim. E aí eu pensava, eu fui a terceira filha, eu fiquei com o que sobrou, né? E eu pensava, e isso para mim parece muito idiota, né? Mas era realmente verdade para mim, assim. E aí o tempo foi passando e eu sentia que eu tinha que compensar as pessoas, assim, pela minha existência, basicamente. Então, como eu gerava um desgaste grande aqui em casa por essa questão de notas, eu tinha que tentar ser o melhor possível em todas as outras coisas. E isso conduzia como eu me lidava com os meus amigos, porque eu levava isso para meus amigos também, eu tentava compensar por tudo. Isso foi só crescendo, se espalhando para mais áreas da minha vida. E aí, uma verdade se estabeleceu na minha mente, assim, que foi melhor não ter nascido. Para mim, e para minha família, e para todo mundo, seria melhor que eu não tivesse vindo. E aí, mas eu tinha muito temor para tomar alguma atitude em relação a isso. Então, o que eu continuei fazendo foi continuar criando relações de compensação. Eu estava sempre compensando pela pessoa que eu era, assim. E a culpa e a vergonha era uma coisa que me, assim, assolava, assim. E na minha mente, qualquer coisa que eu tentava levantar, assim, eu vou fazer isso, talvez eu consiga fazer isso. Na minha mente vinham críticas e julgamentos e tudo porque não ia dar certo e eu não saía do lugar. E eu nunca tinha identificado isso como uma coisa fora de mim. Para mim era quem eu era. Paciência, azar meu, de ser assim. Eu nunca nem pensei em pedir ajuda porque eu não sabia expor isso, eu não sabia como formular, eu não sabia o que fazer. Eu não fazia ideia. Para mim era realmente quem eu era, então não tinha muito fazer, então eu nunca tinha contado isso para ninguém. A única pessoa que sabia era uma amiga minha da escola, mas porque ela tinha sensibilidade e eu via algumas coisas que eu falava sobre mim, e ela é irmã em Cristo, então ela tentava me conduzir a algumas coisas, mas a gente nunca teve uma conversa aberta sobre isso, porque eu não falava disso com ninguém. E aí algumas coisas práticas, assim, que aconteceram na minha vida, que conduzido por isso, né, por exemplo, até os 15 anos eu só usava um penteado, eu só usava rabo de cavalo, porque era a única forma que eu me sentia confortável de me apresentar para o mundo, assim. Eu lembro que era uma grande coisa na minha escola, meus amigos sempre falavam, eu quero ver seu cabelo solto, e eu odiava que isso fosse um assunto, porque eu odiava que as pessoas tocassem um assunto que era tão delicado para mim. Mas aconteceu, eu, por exemplo, se eu entrasse num local, a pessoa podia estar super distante de mim, mas se a pessoa risse, eu achava que era sobre mim, porque eu achava que ela podia ver através, assim. Eu larguei o curso de inglês que eu fazia, porque no início eu ia super bem, mas foi mais uma coisa que foi contaminada. Eu comecei a desenvolver uma vergonha muito grande de estar em sala de aula no inglês, e aí eu comecei a ir mal, e aí eu chorava todo dia, depois de todas as aulas de inglês eu chorava, voltava chorando, né? Eu sempre fui muito boa em esconder tudo isso, então eu não mostrava muito para ninguém, então eu voltava todo o caminho chorando, né? E aí até que eu pedi pro meu pai, eu falei,
é muito injusto eu fazer meu pai pagar um curso de uma coisa que eu nunca vou conseguir mesmo, então... E aí eu pedi pro meu pai me tirar e parar de pagar. Então eu tinha tudo isso, assim, eu tentava ser o menos possível de incômodo, mas eu era um grande incômodo para mim mesma, né? E quando os anos foram passando, foi ficando muito cansativo viver dentro de mim, assim, muito cansativo. Porque era constante, assim, quando a sua guerra acontece dentro da sua mente, você nunca tá fora disso, né? Porque você nunca tá fora de você. E aí foi se tornando bem, bem, bem cansativo para mim, assim. E aí, aos 15 anos, aconteceu uma situação na minha escola, e aí eu contei no grupo caseiro, assim, eu senti liberdade de contar, porque era um grupo bem pequeno, com pessoas que eu considero minha família, assim, então eu contei. E aí uma das irmãs me conduziu na palavra sobre aquela situação. E ali eu entendi, aquilo desencadeou que eu precisava ser conduzida, né? E aí eu decidi me batizar com 15 anos. Mas só com 16 anos que eu fui ouvir o Espírito Santo mesmo, né? E aí eu tive uma experiência de ouvir o Espírito Santo, que eu também estava tendo uma situação no colégio, e o Espírito Santo foi muito claro comigo, ele falou: onde tiver o seu coração, ali vão estar as suas consequências. E aí eu entendi que eu precisava escolher quais consequências eu queria, e aí eu escolhi as consequências eternas, assim. O Senhor foi muito sincero, porque ele não disse que não teriam consequências com ele, ele só disse que eu precisava escolher quais que eu queria, e eu escolhi a do Senhor. E aí ali foi quando uma chave virou mesmo, assim. E aí, depois daquilo, eu passei uns meses meio nas nuvens, assim. O Senhor me deu uma alegria que eu nunca tinha sentido na vida. E aí, toda essa situação que eu vivia dentro de mim diminuiu um pouquinho. E aí, eu acho que porque eu dei espaço para o Espírito Santo, né? Começaram a entrar novas coisas na minha vida que eu nunca tinha imaginado. Por exemplo, o Senhor começou a falar de missões comigo. Aqui no Rio, a gente é uma localidade que tem bastante contato com os missionários, bastante gente vem aqui e a gente tem um contato próximo mesmo. Então, era muito falado aqui na nossa localidade, mas eu era muito fechada para missões, assim, eu rejeitava completamente. Não que eu não reconhecesse a importância, mas sobre mim, assim, eu achava que eu não tinha nada a ver. Então, quando falavam de missões, eu falava: ai, gente, muito legal, mas não é para mim. E o Senhor começou a falar justo desse assunto que eu sempre rejeitei. E aí eu fiquei meio, o que tá rolando? Mas o Senhor começou a falar bem profundamente comigo, assim. E aí, justo nessa época, anunciaram que ia ter uma viagem missionária para a Escócia, de jovens. Iam ser selecionados jovens de todo o Brasil e tal. E o tio Will e a tia Lu eram os jovens responsáveis pela viagem. E aí, e aqui do Rio, a princípio, iriam 2 ou 3 jovens. E eu falei: é isso, eu vou, porque o Senhor tá falando comigo sobre missões e tal. E aí, quando eu falei que eu vou, a minha mente entrou no estado que ela sempre entrava. Primeiro, você não fala inglês. Lembra que você desistiu? Você não vai. Segundo, você é menor de idade. Você vai dar muito trabalho para sair do país, que você vai precisar de permissão, etc. Terceiro, você está no 3º ano do ensino médio, você vai prestar vestibular, essa viagem vai ser lá para setembro. E você não tem nada para dar. E essa era a minha mente, assim. Tudo que se levantava dentro de mim era assim que eu mesma respondia para mim, né? E aí eu falei: realmente, eu sou todas essas coisas, provavelmente. E aí, mais uma vez, aquilo deu uma abalada dentro de mim, mas eu já estava diferente, eu já tinha o Espírito Santo, então eu falei: tá, eu sou tudo isso, mas eu vou orar. E aí, eu orei, assim, e acho que nas primeiras orações que eu fiz, o Senhor me disse: você vai. E eu fiquei: gente, eu tô com um pensamento muito positivo, eu tô como? No foco mesmo, mas eu não acreditei que era Deus, assim. E aí eu continuei orando, e até que o Senhor meio que me falou assim: Laís, eu já falei que você vai, você pode continuar orando, é bom você orar pela viagem e tal, mas que você vai, eu já te falei. E eu falei: cara, é impossível, porque eu sei, eu conseguia ver os jovens que eles iam escolher no Rio, sabe? Você conhece as pessoas, você fala: nunca vai ser eu. E eu nunca ia propor eu, entendeu? Nunca ia falar eu aqui, nunca. E aí tudo se desenrolou, acabaram indo 10 jovens do Rio, foi a localidade que mandou mais jovens. E eu fui. E minha fé era tão pequena que eu lembro que até eu sair do aeroporto e ver a Escócia, eu achava que alguma coisa ia dar errada. Eu falei: alguém vai perceber que é uma loucura me levar,
a escola vai falar, essa menina não pode ficar 10 dias fora, o avião vai acontecer alguma coisa, tudo eu achava que ia acontecer alguma coisa. Não aconteceu, a gente chegou na Escócia. E aí, o Senhor fez muita coisa naquela viagem, muita coisa. E aí, quando eu tava dos últimos dias, assim, o Carlão, que hoje em dia tá na Espanha, deu uma palavra sobre entrega. E aí ele falou assim, tem coisas que só você e o Senhor sabem que falta você entregar dentro de você. E é isso que falta para você se entregar totalmente. E ele ficou repetindo isso muitas vezes e era para mim, assim, eu sentia que era para mim. E aí eu percebi que toda a minha baixa autoestima, toda aquela questão que eu vivi todos esses anos, era uma coisa que dava para entregar. Foi aí que eu percebi, porque eu percebi que o Senhor estava falando disso. Mas eu falei, Deus, eu tô super feliz, eu tô num momento super bom, eu não tenho como abrir essa caixa agora para você, porque foi tudo que eu fui todos esses anos, eu não faço ideia de como fazer isso, assim. Eu entendi que dá, mas eu não sei como. Então eu comecei a negociar com o Senhor ali. E aí a menina que estava do meu lado me abraçou e começou a orar tudo que estava na minha mente e principalmente começou a afirmar tudo que eu era filha, que eu era amada, tudo que o Senhor falava sobre mim. E aí pronto, eu comecei a chorar num estado que as pessoas acharam que eu estava passando mal, me ofereceram água, remédio, tudo. Mas eu entreguei. Falei, entendi, Senhor, eu vou entregar. E aí eu entreguei e fui dormir, assim, uns bons quilos mais leve. E aí no dia seguinte a gente foi para uma outra atividade, assim, numa escola. E eu lembro que uma hora eu fui no banheiro e o Senhor falou muito forte comigo que eu tinha que falar em voz alta tudo que eu tinha pensado e tudo que eu tinha passado. E eu queria ser muito rápida para obedecer, porque eu sabia que eu tinha muita capacidade de enrolar esse tipo de coisa. E aí eu fui na Tia Lu e eu falei isso para ela há pouco tempo, mas eu fiquei muito grata de ter sido a Tia Lu, porque foi diferente eu falar para alguém que me conhecia. É outro nível de exposição quando você fala para uma pessoa que você conhece, tudo que passou. E eu esperava várias reações dela, assim. Eu esperava choque, tipo, o que essa menina tá falando? Eu esperava ela falar, ai, sinto muito que você passou por isso todos esses anos. Eu esperava várias reações dela. Mas quando eu falei, ela foi tão prática comigo. Ela falou, Laís, isso é engano. Você precisa se posicionar. Você precisa repreender isso. Se for preciso, você repreende em voz alta. Você não pode. E ela foi tão prática, assim, tão cuidadosa comigo, assim. E aí, mais uma vez, eu entendi que tinha solução, né? E foi muito interessante, porque enquanto eu contava para ela, o início eu fui contando tudo. Em algum momento que eu estava contando, eu senti que eu estava falando de uma outra pessoa, que eu não estava falando mais de mim. E ali eu entendi que o Senhor tinha interrompido aquilo que eu vivia, que não era mais quem eu era. Aquilo não era mais quem eu era e não tinha poder de conduzir mais quem eu ia ser. E foi muito louco, porque você vive aquilo tanto tempo que você nem sabe como é viver. Parece que eu realmente ganhei uma nova vida, né? E depois disso eu tive que abandonar alguns hábitos, né? Eu falei com as minhas amigas da escola, principalmente que conviviam comigo, que toda vez que eu falasse as coisas que eu falava, que eu era incapaz, que eu era limitada, que eu não conseguia, que eu era burra, que eu queria que elas me corrigissem. E comecei a andar em transformar hábitos mesmo. Mas o Senhor me transformou naquele dia, assim, transformou a minha realidade naquele dia. E uma coisa que ele me falou foi que tudo que eu era, eu construí em cima de uma base, que era essa base da culpa, da vergonha, da compensação, e que agora a gente ia precisar destruir tudo, porque a base era ele, o alicerce era ele. Então, a gente ia precisar reconstruir tudo em cima de uma nova base. E aí, ele iniciou um novo processo na minha vida, né? Então, é isso, assim, às vezes a gente fala sobre idolatria e a gente não pensa sobre pensamentos, emoções, sentimentos, mas coisas que conduzem fortemente a nossa vida, assim. E eu tive uma experiência que é o testemunho da minha vida, né, com isso. E eu queria compartilhar porque eu sei como essa guerra pode ser silenciosa e como é solitário viver isso, né? E que se alguém está vivendo isso hoje, que você sabe que você não está sozinho, porque o Senhor nunca
nunca nos abandona, mas que você possa falar isso em voz alta para alguém, que você possa repreender, porque qualquer pensamento de julgamento, de condenação, não vem do Senhor. Ele não é essa pessoa. Então, que a gente possa viver uma nova vida, né? E que a gente não deixe essas coisas como ídolos na nossa vida, porque era um ídolo para mim. Me fazia mal, mas era o que conduzia a minha vida. Então, que a gente possa entregar para o Senhor, né? É isso. Aí, 6 horas da tarde, você fazendo todo mundo chorar, minha filha. Agora é o Rômulo. Rômulo Arantes do Nascimento. Queridos, nossa, lindo o testemunho da Laís, né? É o que a irmã falou aí, que eu não sei quem falou aí, de chorar às 6 horas da tarde, é isso mesmo. Mas eu queria pegar, assim, a gente não combinou, viu, queridos? Não foi nada ensaiado, foi de improviso mesmo. Mas eu quero pegar uma carona, assim, grande, no testemunho da Laís, porque, assim, né, a gente propôs aqui o tema da idolatria. E o que aconteceu com a Laís foi uma coisa, assim, né, claro que o testemunho de uma dificuldade, quando a gente está passando, nunca é uma coisa fácil, né, da gente passar. Só cada um de nós sabe, quando a gente passa por uma situação ruim, complicada, o que cada um de nós passa mesmo. Mas a gente pode dizer que o que a Laís fez nessa situação foi uma postura de idolatria, onde ela idealizou um pensamento e ela seguiu aquele pensamento. Ela deu voz ao diabo, ela deu voz ao que a mente dela falava sobre ela mesma e botou esse pensamento para dentro, jogou para dentro do coração, né? E um dia desse eu estava ouvindo um irmão muito querido, muito precioso, eu até comentei no meu grupo que eu participei, que é a questão um irmão que é o Paulo Júnior, e ele falou uma coisa interessante, que a idolatria, queridos, passa por essa idealização. Só que normalmente a gente pensa o quê? A gente idealiza para cima, né? A gente idealiza para mais. A gente inflaciona, a gente superdimensiona. No caso, a Laís, ela inflacionou para baixo, ela idealizou para baixo, né? Ela jogou a situação em relação a ela mesma numa situação de autodepreciação, né? E lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, no contexto lá que Samuel estava dando uma dura, estava falando com Saul, né? Ele, naquele contexto, eu não vou ler o texto todo, porque nosso tempo está meio apertado, mas ele fala que obstinação é idolatria. E quando a gente idealiza alguma coisa, a gente fica com a nossa cabeça meio obstinada por aquilo. Então, muitas vezes, a gente fica obstinado e idolatramos uma ideia, né? Idealizamos uma ideia. E qual é o remédio para isso? Não tem fórmula mágica, queridos. Não tem saída, não tem saída que não seja o arrependimento. Mas quando eu falo arrependimento, eu não estou nem falando para um lado radical, de tipo, subir a escada do Convento da Penha de joelho no milho, mas também não estou jogando para o outro lado, que é só choração o tempo todo e não provocar nada. O que é o arrependimento? É uma mudança de atitude interior. O que aconteceu com a Laís? Ela mudou de atitude. Ela ouviu a palavra de Jesus sobre ela, pegou aquilo para ela como verdade, porque uma coisa é Jesus falar para a gente, outra coisa é a gente pegar aquilo como verdade, né? E jogou para dentro do coração. E aquilo virou a verdade. Então, qual é o remédio para a idolatria? O remédio para a idolatria é a verdade. E a verdade não é um conceito, meus queridos, uma ideia. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. E o que ele pensa de você, o que ele pensa de mim? Ele falou, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito.
pensamentos de paz e não de mal. Né? Então, são bons pensamentos. Eu não estou não estou tentando fazer pensamento positivo aqui com vocês, não, viu, queridos? Estou tentando trazer aqui para a gente os conceitos a respeito do que Deus pensa de nós. Então, como é que a gente muda essa idolatria dentro do nosso coração? Através de arrependimento. A Laís falou sobre uma situação pessoal de conceitos que ela nutriu sobre ela mesma. Mas cada um de nós tem as nossas pendências, né? As nossas situações para resolver. E como é que a gente resolve isso? Arrependimento, como eu disse, mudança, que é uma mudança de atitude interior que gera, por consequência, uma mudança de atitude exterior. Então, o nosso exterior acaba mudando porque, interiormente, nós passamos a adotar uma outra linha de verdade, que é Cristo, que é a verdade. Parece meio óbvio, né? Repetir isso, mas é isso aí, tá? E aí, queridos, uma outra coisa que eu quero pegar a carona no testemunho da Laís é a questão que ela falou que conversou com a Lu, né? Com a tia Lu. Que deixar bem claro aqui que é a tia Lu, tá? Para ela não se sentir muito novinha, aí, entendeu? Não vai funcionar. Eu só sou tia da Laís, da Amanda e do Renan. O resto não, é irmão, tá, gente? Tá bom, eu peguei tá essa criança no colo, tá? Então, mas olha só, olha como é que foi importante para a Laís conversar com a Lu. Né? Então, o que eu quero falar para vocês baseado nisso? Tá com dificuldade de deixar a verdade, que é Cristo, sair daqui ou daqui do ouvido e vir para o coração? O que a gente tem que fazer? Procurar um ao outro. Né? E aí eu quero reforçar o motivo, né, do propósito de a gente estar junto é para a gente se encorajar, né, para a gente se estimular a prática das boas obras. Né? Então, queridos, não fique sozinho. Não está conseguindo fazer com que a verdade saia daqui e venha para cá, para o coração, como o Willy falou uma vez, a gente conversando, ele mencionou isso várias vezes. Procura ajuda, querido. Você não está sozinho. Então, procure alguém. Procure o Cristo que está em alguém. Às vezes está difícil, está nublado o negócio, não está conseguindo ver o céu, o sol. Procura o Cristo que está em alguém. A Laís procurou a Lu e recebeu de Cristo que estava na vida da Lu. Né? Então, queridos, e aí eu quero fazer menção aqui de Provérbios 11:14, que fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, precisamos uns dos outros. Isso não é uma digamos assim, uma frase, não é uma frase assim de efeito. Nós realmente precisamos uns dos outros, nós não somos completos. Nós não somos completos, nós somos frágeis, né? Nós precisamos do Senhor, mas também precisamos uns dos outros. Então, queridos, se você, de alguma forma, ouviu isso tudo, né, que foi falado nos grupos, o testemunho da Laís, o testemunho da Kênia, o testemunho do Natan, né, ou se o próprio Senhor Jesus tem falado isso com você nesses dias, né, queria que a gente tirasse aqui um tempinho para a gente orar por isso, para Deus abrir a nossa mente, para Ele iluminar os olhos do nosso entendimento sobre essa situação aí, porque é uma situação séria, né? Se a gente pensar na Laís, na situação que ela viveu, ela poderia ter saído fora do caminho por conta de idealizações negativas que ela fazia a respeito dela mesma, né? De ideias idólatras para baixo, ladeira abaixo, que ela fazia dela mesma, né? E não só ela, mas como todos nós temos algum tipo de situação semelhante ou parecida, tá, queridos? Então, eu não vou me estender muito, vou pedir o Willy para estar orando, tá? Mas antes do Willy orar, só quero abrir um parênteses. No nosso próximo encontro, nós vamos estar falando um pouco sobre uma situação que a Kênia testemunhou, né?
Nosso tema aí no próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, depressão, coisas que alguns de nós temos passado aí nesse tempo meio difícil de incertezas, né? Então, Willy, por favor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, e te chamamos de Senhor porque te reconhecemos, Senhor, Pai. Mas queremos que isso seja mais do que a nossa declaração dos nossos lábios, Senhor. Queremos que seja a escolha do nosso coração todos os dias. Que não tenhamos nada na nossa vida, Senhor, que ocupe o lugar de senhorio sobre a nossa vida. Que governe a nossa vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se algum irmão aqui identificar na sua vida que algo se assenhoria do seu tempo, se assenhoria e que governa a forma como a gente toma decisões, Senhor, nós queremos diante do Senhor nos arrepender, Senhor, e buscar ajuda e buscar conselho, Senhor, para que haja transformação, Senhor. A luta não está acontecendo fora, Senhor, a luta está acontecendo dentro da gente. Né? Não tem uma guerra espiritual, a guerra espiritual é dentro do meu coração, que é enganoso, que é apressado para ser enganado, que é o que diz a tua palavra, tremendamente enganoso o coração do homem, ávido por ser enganado, Senhor. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor, Pai, e pedir que o Senhor traga a tua luz, que mostre o que é e o que não é dentro do meu coração, Senhor, para que eu possa ser curado, Senhor, para que eu possa ser tratado, Senhor, e reconhecer o Senhor, e apenas o Senhor em todos os meus caminhos, Senhor. Então nos entregamos ao Senhor, Pai. Que o Senhor permita que os irmãos que se viram em alguma coisa, que se identificaram em alguma coisa, Senhor, busquem ajuda, Senhor, busquem conselho, busquem apoio em oração, Senhor, para que sejamos tratados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós cremos que há poder no teu nome, Quebra as cadeias, Senhor. Quebra as cadeias. Em nome de Jesus, Senhor. Vira a direção que estamos andando, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem guardado, que segurado a mente dos meus irmãos, Senhor. Até o mimimi, até as injustiças que a gente acha que a gente sofre, Senhor. Colocamos todas elas diante do altar, Senhor. E dizendo ao Senhor, Pai, que Tu és o único bem que a gente tem, Senhor. Amém, que a gente Senhor. não quer ter nada aqui nesse mundo, Nos Senhor. rendemos ao Como Senhor, como governo, como importante. O nosso tesouro é Cristo, Amém, Senhor. Pai. Em nome de Jesus, liberta as mentes dos sofismas, das cadeias, das fortalezas que foram construídas, das mentiras que foram construídas, Senhor. E estabelece o Teu reino de paz, de alegria, de justiça, Senhor. Em nome de Jesus, Tira a Senhor. dúvida do nosso coração, Tira, Senhor. A gente Senhor, não quer amém. ficar reticente, Pai. As incertezas, Em nome Senhor. de Jesus, a gente quer confiadamente As acusações, Senhor. entregar tudo, Senhor. Entregar o trono da nossa vida para o Senhor, Pai. Em nome de Restaura a Jesus. identidade de quem aqui não tem identidade de filho, Senhor. Amém, Pai. Restaura a identidade de filho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Põe as coisas no lugar, Senhor. Põe as coisas no lugar, Senhor. Te Em nome de clamamos, Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Laís, Amandas, são as nossas apresentadoras. Amém. Apresentadora, parece que a gente está apresentando o Oscar, né? Eu não escutei, tia, tá fechado. Ela falou que tu tá mais pra Faustona. Olha só, eu falei assim. Não, agora eu não falaria isso nunca. Eu falei assim, quando você falou apresentadora, eu imaginei Faustão, SBT. A Amanda já vai lá, cara, lá no top, Oscar. A galera que tava no meu grupo viu onde é que tava a minha cabeça, né? A galera que tava no meu grupo identificou. Enfim, eu acho que não tem mais nada para falar, não. Gente, lembra de seguir a gente no Instagram, entrar no Telegram, para a gente continuar, não só ser um encontro de 15 em 15 dias, a gente realmente fazer amizade daqui, né, gente? Vai ser bom. Acho que é isso. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Vocês têm os contatos das pessoas, não tem? Se você achar que você procurar a Laís, procura a Laís, porque a Laís pode te ajudar nisso, que ela já foi curada, assim, né? A palavra diz que com o consolo que nós recebemos, nós consolamos outras pessoas. Amém. Se você se identificou no testemunho de algum dos irmãos,
Manda uma mensagem, fala só, preciso de ajuda, não estou conseguindo sair desse lugar. Né? Porque o Senhor te ajuda e o Senhor usa a igreja, querido. A igreja é linda. A gente não presta, mas a igreja é linda. E o Senhor usa a gente, né? Esse material aqui imperfeito, falho, esse vaso que é para a glória dele. Então, assim, procura, irmão, não fica nesse buraco sozinho, viu? A gente ora de longe com vontade de colocar a mão na cabeça de vocês, assim, de estar perto, de falar assim, olha só, isso é mentira, isso é engano, sai disso, sabe? Sai desse buraco. Só que a gente não pode estar aí perto. Então, pega teu celular, que todo mundo aqui tem celular. Manda um WhatsApp aí que eu tô precisando de ajuda. Viu, Luísa? Manda um WhatsApp, eu tô precisando de ajuda, não tô conseguindo sair. Tem escuridão, querida, que você precisa de uma irmã para colocar a mão lá embaixo e tirar você. Viu? As portas do inferno na tua mente, no teu coração, na tua emoção. Elas não prevalecem contra a igreja de Cristo. Precisamos da igreja. Não fica sozinha nessa escuridão, tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, a galera aí também. Primeira também. Pode abrir o microfone e largar o ar, filho. Eu quero só me disponibilizar aí para todo mundo, viu, gente? O quê? Ó, eu vou falar rapidinho. Eu quero me disponibilizar aí para quem estiver precisando, né? Quem quiser se abrir, qualquer rapaz, qualquer dificuldade. Né? Eu tô com o coração aberto, pode contar comigo. Eu me identifico muito com o testemunho da Laís também. Até a gente, que é homem, às vezes fala menos sobre isso, mas já tive as minhas inseguranças, as minhas situações. Então, assim, eu estou com o coração aberto, pode me procurar para conversar, para se abrir, para orar, principalmente, buscar no Senhor, né, a resposta, essa identidade que Ele quer forjar em nós. Então, estou disponível aí, os irmãos, pode procurar lá, Silvio. Estou no Telegram também, tem o número lá. 1 João fala o seguinte: se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a gente tem que saber que, às vezes, andar na luz, viver uma vida transparente com os nossos irmãos, nos permite viver em comunhão. E essa comunhão é o lugar onde muitas vezes nós somos curados, né? É uma ferramenta na qual o Senhor usa para poder limpar nossa vida, nos perdoar, nos purificar dos nossos pecados, né? Então, assim, da idolatria, das nossas dificuldades, a gente precisa saber que a igreja é o melhor lugar para a gente poder se curar. Encontra socorro, né? Também. Galera, uma coisa que está muito forte no meu coração de falar, que eu já passei por muitas situações parecidas, que um pessoal falou aí, que nem a da Kena, da Laís, e uma coisa, você só vai resolver você abrir seu coração para alguém. E uma coisa que me impedia muito de falar isso é porque eu achava que eu estava incomodando. Tenha no seu coração que pedir ajuda, quando você chamar alguém, você não vai estar incomodando. É nossa missão, é nosso papel como irmãos, ajudarmos uns aos outros, é prazer para a gente. Então, tira todo esse sentimento do seu coração que você está incomodando, que você não merece tomar o tempo de uma pessoa, porque eu passei meu processo nessa questão parecida com o da Ken, da Laís, demorou muito por causa disso. Eu tinha um problema em pedir ajuda porque eu achava que eu estava incomodando. Você não está incomodando. Pega, chama, porque é nosso papel e sua vida só vai melhorar a partir do momento que você se abrir. Se tiver os irmãos, porque sozinho a gente não consegue fazer isso. Mas tenha bem claro que você não está incomodando ninguém. É um prazer em estar servindo os irmãos após qualquer um aqui. Se você não tiver liberdade com ninguém aqui, pode me chamar também, que nem o Silvio falou. Mas não deixe de falar e não deixe no seu coração falar que isso está incomodando alguém. Você não está. Eu senti muito forte falar isso. Eu quero deixar isso bem claro, que não é incômodo. Beleza? Tenha isso no seu coração. Em nome de Jesus. Nós também estamos, viu? Só uma experiência rapidinho. É uma prática que minha mãe me ensinou com relação a pensamentos de acusação do inimigo, né? Em voz alta a voz do inimigo. Porque o Senhor, ele não gera esses pensamentos na nossa mente. E nem são nossos, são do inimigo. Então, ele sempre me ensinou essa área, repreende o inimigo em voz alta, porque ele não lê teus pensamentos. Então, você repreende, no nome de Jesus, minha mente pertence ao Senhor. E aí eu quero chamar os irmãos a declararem isso também. Que a sua mente, a sua vida pertence ao Senhor. E quando esses pensamentos vierem, porque todos nós somos sujeitos a pensamentos assim, a gente declarar em voz alta que ele liberta o nosso coração.
Gente, só porque as pessoas falaram por mim, eu acho importante eu falar eu mesma, é real, tá? A gente pode me procurar, todo mundo que quiser me procurar, pode mandar mensagem, pode ligar. É o que o Nathan falou, assim. A gente cria diversas desculpas dentro da gente do porquê não fazer. Mas a gente está disponível aqui de verdade, não estamos falando só por falar, então, por favor, procurem ajuda. Se a gente não for a pessoa que você quer falar, tudo bem, mas não deixa de procurar ajuda. Mas se você quer falar comigo, eu estou à disposição de verdade. Então, por favor, entre em contato. Se alguém quiser meu telefone, me fala. Enfim, eu estou realmente à disposição. Olá, Laís. Você disse que esse foi o testemunho da sua vida. E aí eu botei aí no chat, mas eu vou te falar que esse não foi o testemunho da sua vida. Esse foi o primeiro grande testemunho da sua vida. Sim, eu quis dizer assim, de encontro com o Senhor, né? Porque o Senhor ainda vai gerar muita coisa, entendeu? Você ainda tem muita coisa para viver com o Senhor, entendeu? E eu acredito que vão ser experiências mais profundas ainda. Então é isso, beijo, saudade de você. Gente, e eu quero ressaltar uma parte do testemunho da Laís que é interessante. Ela achou que a tia Lu ia falar um monte de coisa diferente, porque a gente supõe que as pessoas vão julgar a gente, que elas vão falar um monte de coisa, e na verdade quando você fala é outra coisa completamente diferente. Então, que nenhum espírito de julgamento caia sobre você, pelo amor de Deus. A gente não tá aqui para julgar ninguém, para achar e para fazer fofoca. Os irmãos aqui, a gente está se dispondo, eu também me incluo nisso, de receber, de ajudar realmente, de ser um ouvido para ouvir, um ombro para apoiar, e poder te ajudar realmente a entrar nesse caminho de novo. É isso. Gente, rapidinho. Sei que tá todo mundo falando isso, mas assim, alguns devem estar falando assim, mas por que eu tenho que ficar falar com os outros? 2 Coríntios vai te responder. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, diz bem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta com toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, o que a Laís passou, Deus agora fala assim: Laís, você vai consolar outros agora. Nathan, o que você passou, agora você vai consolar outros agora. Esse foi o ministério de Paulo. Quando Paulo sofreu tudo aquilo, Deus falou assim: Paulo, você vai consolar outros agora. Então, tipo assim, o inimigo ele vai querer te falar bem assim: você não precisa de ninguém. E Deus fala: todos vocês precisam uns dos outros. Gente, não há beleza se o corpo não estiver unido. Eu me emociono porque, sabe, eu sou uma pessoa muito assim, eu sou uma pessoa que eu me considero muito fria, mas eu também sofri com essas vozes que falavam assim: não, você não precisa de ninguém. Eles não vão te ouvir. O que eles estão falando é mentira. Mas, sabe, não é mentira, cara. Não pode, nunca vai ser uma mentira. Sabe, quando eu entendi assim, que o Espírito Santo falou assim: Mateus, você pode ir até sozinho, mas uma hora você vai cair no buraco, porque você não pode ver todas as suas falhas, você não vê tudo. Você precisa de alguém que, quando você estiver indo pro buraco, alguém vai te socorrer. Sabe? Assim, o motivo, sabe, desse grupo, eu acho que não é a gente ficar só participando de encontros, foi o que a Amanda falou, de a cada 15 dias. Mas é de ver o corpo mesmo, sabe?
de chegar, mandar mensagem pro irmão, ligar pro irmão. Ah, mas eu não conheço o cara. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós temos Cristo habitado em nós, sabe? E assim, eu reforço, amados, não há beleza no corpo sem unidade, sem comunhão, sem consolação. Então eu só queria reforçar isso, sabe? Eu também todos nós, eu quero que todos nós estamos com esse coração, sabe? E é isso, sabe? Quando a gente faz isso, cara, o Satanás, ele fica muito bravo, velho. Ele fica muito bravo, mas como é bom deixar ele bravo, cara. Porque ele não vai atingir a gente, cara, ele não vai. Porque uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que se consola, uma igreja que é unida, que não tem feridas, que não vive em divisão, cara, o amor do Pai se revela pela igreja. Efésios 3:10, é isso mesmo. Agora, é pela multiforme sabedoria de Deus, é revelado por meio da igreja, cara. Atos 29, cara. É nós na fita. Abraço, beijo, amo vocês, tá? Gente, vou ter que sair agora, porque vai ter reunião lá em VIX. Assim, diante de tudo que os irmãos estavam falando, esqueci de falar, porque só alguns me conhecem, sou irmã do Leandro, né, estou participando da reunião, e assim, uma vez nós tivemos uma reunião aqui muito joia, sabe, e um irmão que compartilhou falando assim, né, que todo pensamento negativo vem do inimigo, porém todo pensamento bom e construtivo vem do Espírito Santo, até mesmo quando buscamos mais ao Senhor, e o Senhor nos mostra quem somos, né, tudo que não há de bom em nós, né? O Senhor transforma nisso construtivo. O Senhor nos leva de uma forma tão tremenda a reconhecermos o quanto não prestamos e o quanto necessitamos de Jesus de uma forma, assim, fantástica. E aí me lembrei do versículo de Efésios, né? Mateus falou do capítulo 3, mas o Senhor me lembrou do versículo 4, do 3 ao 15, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, varoas também, né, que é no generalizado, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, era só isso que eu queria compartilhar. Estava lembrando só de uma situação, experiência que eu tive, né, da importância da gente abrir nossa vida, né, se permitir ser transparente, deixar o Espírito Santo agir. Vou tentar ser rapidinho aqui. O que aconteceu? Como meu discipulador, eu abri um monte de coisas, então, medo, expectativas, sonhos, projetos, pecados, tudo, abri tudo. E assim, eu estava sempre focando com ele, assim, né? Aí ele fez eu mandei uns 3 áudios para ele no WhatsApp e tal. Aí ele perguntou para mim assim: Leandro, eu posso mandar isso aqui no grupo do discipulado? Aí eu fiquei um pouco assim, pode, né? Mas corta tal parte. Aí, beleza. Aí o que aconteceu? Aí ele mandou. Quando ele mandou lá no grupo, e eu fui ouvir os 3 áudios que ele mandou lá, sério, ele cortou só um nome, uma palavra só, e o resto estava todo exposto ali. Então, assim, isso mexeu comigo, eu perdi até o compasso da respiração, o batimento do coração, eu fiquei muito ruim demais. E o Senhor me mostrou algo, né? Mostrou, tipo assim, uma bola branca, tanto faz a cor, né? Uma bola. E ela estava sempre coberta, sempre protegida. E bem nessa hora, tipo assim, não tinha mais cobertura alguma. E eu me vi naquela situação, eu falei, poxa, agora eu tô todo vulnerável. Tô muito vulnerável.
E eu lá, continuando aquela angústia, eu falei, Senhor, me ajuda. Porque agora, assim, querendo ou não, de certa forma, assim, eu tô pedindo ajuda sem minha vontade, né? Foi um tipo de ajuda sem vontade. Aí o Senhor foi e me mostrou outra situação. Mostrou, assim, os meus companheiros de discipulado, tipo assim, se abraçando assim, sabe? E protegendo a bola. E falou assim, deixa eles cuidarem disso para você. Deixa a igreja cuidar disso para você, né? E eu acho que foi a primeira vez na vida em que eu fui transparente de verdade, né? Que eu aprendi o que era ser transparente. Eu acho que isso influencia muito na nossa vida. E queria só estar animando vocês, sabe? A estar abrindo mesmo com pessoas de confiança, com quem... Vai cooperar. Isso, vão cooperar, vão te ajudar a superar essas situações. E era isso mesmo. Eu também queria falar uma coisinha. Eu também já passei por essas coisas que a Laís e outras pessoas aí falaram. E além desse sentimento de incômodo, que acho que foi o Nathan que falou, não tenho certeza, não conheço, mas além desse incômodo, desse sentimento de incômodo, existe também o sentimento de vergonha, pelo menos comigo. Eu tinha vergonha de mostrar a minha vulnerabilidade para as pessoas. E, no fundo, quando eu me enxerguei, eu vi que isso tudo, na verdade, era um orgulho muito grande, sabe? De não querer mostrar os meus problemas, as coisas erradas da nossa vida, os sentimentos, e a gente achar que ter vergonha de mostrar isso para as pessoas, sabe? E que a gente venha mesmo estar se revestindo da humildade de Cristo e deixar mesmo esse orgulho para o lado e estar mostrando, porque todo mundo, na verdade, tem problemas. Eu só fui descobrir isso depois de um tempo. Todo mundo tem problemas e passamos por problemas diferentes, e é isso que faz a gente se encaixar, de se ajudar uns aos outros, que eu posso ter um problema que você não tem, você pode ter um problema que eu não tenho, que eu posso te ajudar. Então, foi algo que eu aprendi mesmo, de tirar esse orgulho e mostrar a minha vulnerabilidade para os nossos irmãos mesmo, e é isso que faz a gente ser igreja. É isso. Pode falar, gente. A gente vai ficar parado aqui olhando pro outro, pode falar, fica ali. Isso é bênção, gente. A gente está se conhecendo, né? Ou então abre todo mundo e vou falar todo mundo junto. Vai parecer língua estranha. Vou falar mais um pouquinho aqui, só porque eu gosto de falar muito, mas eu fico me segurando. Ai, Jesus. Mas uma coisa que é muito legal também na confissão de pecados, e abrir a nossa vida no meio de tantas pessoas assim, é que às vezes, quando eu falo uma dificuldade que eu tenho, outras pessoas falam assim, cara, eu vivo a mesma coisa. A gente dá um abraço forte e fala assim, vamos lutar essa guerra junto agora. E tem algum cantor que deu um testemunho uma vez, e ele estava falando que se ele colocasse as dificuldades dele, muito provavelmente ele não estaria lá. E se cada um contasse para a pessoa do seu lado, né, naquele lugar, as dificuldades que tinham, muito provavelmente elas se sentiriam menores assim e julgadas a não abrir a vida. Mas no momento em que todas as pessoas entendem que elas têm dificuldades, que elas têm vergonha de abrir e de expor, é o momento que todo mundo vê que está na mesma guerra, entendeu? Igual quando Jesus respondeu aos fariseus que ele veio para os enfermos, né? Porque os sãos não precisavam de cura. E a partir do momento que a gente entende isso, a única coisa que muda na nossa vida é que agora a gente aceita assim, beleza, agora a gente faz parte de um grupo de irmãos que lutam a mesma batalha, sabendo que quem nos ajuda nessas coisas é Jesus. Tira a responsabilidade da gente querer ser o super santo, de querer parecer, né? querer tipo assim, demonstrar uma santidade. Para mim, o livro de 1 João é um livro que, quando caiu no meu coração, foi libertador. Porque enquanto a gente vai lendo, né, o que João falava lá, ele fala assim, ó, se alguém quiser dizer que não tem pecado, de cara já essa pessoa é mentirosa. E a verdade de Cristo não está nela. Né? Aí depois ele fala sobre a gente andar na luz e ter os nossos pecados perdoados por Jesus. E ele vai mostrando que, na verdade, a sentença final de Deus, como grande juiz, para todos nós, porque ele é justo, porque ele é santo, era bater o martelo e falar assim, você é culpado. Mas Jesus
assume essa responsabilidade por nós, né? Ele vira o nosso advogado, o nosso intercessor, e ele fala assim, não, agora eu vou me fazer culpado. A justiça de Deus, ela foi cumprida toda em Jesus na cruz, né? Então agora nós temos um conforto muito grande, assim, de saber que apesar de todas as nossas dificuldades, né, de tudo que a gente enfrenta, Jesus na cruz ele pagou esses pecados. Nós temos paz com Deus. Todos aqueles que receberam, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Para aqueles que creem em Jesus. Então, nós somos filhos, nós somos família. Abriu o meu coração para vocês conhecerem as minhas dificuldades, me tornar mais humano para vocês e mais igual a vocês, né? Inclusive, Jesus ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele padeceu. Hebreus fala disso, né? Então, se o próprio Jesus ele foi aperfeiçoado também no sofrimento, todas as coisas que nós passamos, elas são por nosso aperfeiçoamento em Cristo. Por isso é importante que a gente se faça conhecido de todos. É maravilhoso a Igreja Unida, assim, mesmo que pelo Zoom, né? Sei que a gente talvez queria estar junto, de frente mesmo, mas é maravilhoso a gente se fazer conhecido e conhecer mais um pouquinho da dificuldade dos outros, né? Porque no meu Instagram vocês só vão ver as coisas legais que eu faço. Mas quando a gente está junto aqui, abrindo o coração, isso é o que gera vida, é edificante, gera ânimo na nossa semana, gera ânimo para poder falar assim, eu estou no lugar certo, vou continuar com Cristo, porque para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, né? Irmãos, nesse espírito de abrir a vida logo e ser família, eu já vou pedir oração, porque eu tô com enxaqueca desde que isso começou, desde antes de começar. E eu vou precisar sair, porque eu tô fazendo um bolo para o aniversário desde ontem. Eu tenho que finalizar ele. Mas antes de sair, eu queria que vocês orassem por mim, porque a minha enxaqueca tá péssima. Eu tava o tempo inteiro com o vídeo desligado, porque eu tava deitada. Porque tá bem ruim mesmo. Lu, se você quiser orar, ou então falar para alguém orar, eu te agradeço. Vou orar, tá? Senhor, em nome de Jesus, ao nome de Jesus, tudo precisa regredir, retroceder e cair por terra, porque é o nome que está sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero te pedir mesmo, Senhor, que ao nome de Jesus agora, toda dor na cabeça da Liciana caia por terra, Senhor. Que todo o corpo físico dela venha a pleno funcionamento, Pai. Que toda dor, todo dardo inflamado do inimigo, Senhor, tudo aquilo que está inflamado, que está fora de lugar, enfermo, nós pedimos que venha a vida, Senhor, e que teu nome seja glorificado na vida da Liciana, que ela possa ver agora a manifestação do teu poder na vida dela, Senhor, para que todos vejam, compreendam, entendam que a mão do Senhor fez isso, porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, Pai. Toda dor, toda enfermidade, toda mentira, tudo cai por terra ao nome de Jesus, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. 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 Quem foi amém? Esse amém bonito. Ô Lu, Willi, foi muito jóia o tempo hoje, viu? Muito precioso, os irmãos aí, fiquei muito feliz. Rafael é um homem de Deus, sempre bom estar ouvindo vocês. Estou muito animado com as coisas que Deus vem fazendo, tem feito. Amém. E tem mais daqui 15 dias, né, gente? Mas tem um caminho aí que não é para a gente andar sozinho nele. Amém. Vocês perceberam que quando uma pessoa abre a vida e expõe algo que cortou ela, que machucou ela, e que Jesus tratou, o Senhor usa isso para tratar outras pessoas? Vocês perceberam? Amém. Faz assim com a cabeça. Então, dever de casa para vocês. Não tem ninguém aqui que não tenha sido tocado já pelo Senhor, que não tenha tido uma experiência com o Senhor. E não tem feiura no reino de Deus, porque até as nossas feiuras, se elas apontarem para Cristo, elas são maravilhosas, querido, porque ela aponta para Cristo, mostra a glória dele, a graça dele, a maravilha que ele é. Então, essa semana, pensa nas suas feiuras, naquilo que tem sido ansiedade na sua vida. Qual é o próximo tópico? Vai ser ansiedade, depressão, tristezas, angústias. Pega isso, leva para o dever de casa e fala assim, em algum momento da minha vida eu já me senti assim, Jesus me tocou? Talvez você não tenha nunca vivido isso, mas talvez você já tenha vivenciado isso. Não tenha falado isso com ninguém, poucas pessoas saibam, porque você fica com vergonha, que vão achar que você é depressiva. Então,
essa voz, você põe assim para ela, fala assim, shh, shh. Essa voz você silencia. E pega isso que o Senhor tratou na sua vida, põe na luz, que outras pessoas vão ser curadas. E se você está nesse momento vivendo depressão, ansiedade, tristezas e angústias, traz pra gente que a gente vai orar junto, tá bom? E ao nome de Jesus... Ao nome de Jesus tudo cai, querido. Tudo cai. Ele é criatura, lembra? O Senhor é o Criador. Ao nome de Jesus, querido, nada prevalece. Tem gente que pensa que tá rolando uma disputa entre Deus e o diabo. Não tá. A disputa é aqui, ó, entre a minha carne e o espírito. Exato. Essa disputa essa é difícil, querido. Essa é braba. Porque isso aqui, ó, isso aqui... O hormônio não converte. Não converte, tá? Beijo, amo vocês, tá? Eu preciso sair que daqui a 33 minutos a gente tem a live sobre parábolas. Venham assistir, vamos nos encher da palavra, tá? Mas vocês podem continuar aí. Fiquem tranquilos, eu que tenho que sair. Um beijo. Lorival, ouvi daqui, hein? Né? O que é o livro? Abre o microfone aí, gente. Faz bagunça aí. A galera começou a sair, pessoal. Não foi, Rubim? Saíram, tipo, 100 Opa, pessoas. aí. Aô, Bom, galera. Aí, opa. Valeu, gente. Abração. Até a próxima, hein? Senhor abençoe a semana de vocês aí. Qual foi, Lari? Não. Tô só no fundinho, né, Lari? Ela tá aqui. Eu tava. Gente, tchau, tchau. Meu próprio coisa. Tchau, gente. Boa noite. Falou, galera. Com Tchau, Deus. gente. Com Deus. Deus abençoe. Começou todo mundo. Ela só falou só ir embora, tá ligado? Tchau, pessoal. Boa noite.